Amém. A irmã Rosana agora está com a oportunidade para orar pela ministração da palavra. E logo em seguida, o irmão Darley está com a oportunidade para trazer a palavra do Senhor. Quem tá na palavra é hoje mesmo? É a Karen ou a Suzana? Darley. É o pastor. É o irmão Darley. Futuro pastor. Obrigada, amada. Que Deus abençoe vocês. Então vamos orar pela nossa palavra nesse momento. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com providência, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada coração da cada família, Senhor, nesse momento, Senhor, com a sua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que venha ungir, Senhor, cada palavra, Senhor, que venha nos confortar, Senhor, da vinda da tua obra, Senhor. Eu te peço, Senhor, por Darley, nesse momento, Senhor, que vai administrar, Senhor, nesse momento a sua palavra. E quero, Senhor, que venha tocar nos corações de cada um, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Eu agradeço todas as oportunidades, Senhor, que o Senhor é maravilhoso e misericordioso conosco e a toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Darley está com oportunidade. Graça e paz a todos os irmãos. Venho agradecer sempre a oportunidade de estar aprendendo com vocês, como seminarista, né, da ADIF, oportunidade que foi me dada de aprender junto com os irmãos, viver em harmonia com nossos irmãos. E antes de começar, lembrar que foi, não lembro o dia, acho que foi ontem, aniversário da irmã Suzana, né? Da pastora Suzana. Então, daqui os parabéns à pastora Suzana. Não sei se mais algum irmão fez por agora, mas só lembrando da pastora Suzana, dar os parabéns aqui a ela. E, assim, saudade de todos vocês. Estamos vivendo realmente um momento muito difícil. Hoje eu fiquei em dúvida. Hoje não, né? Semana inteira eu fazendo o discurso. Eu estou estudando o Evangelho de Mateus, e eu fico fascinado cada vez que eu leio o Evangelho e parece que eu nunca o li. Parece que eu estou lendo pela primeira vez e ele fascina, ele encanta. E eu fiquei entre duas mensagens, entre uma do Evangelho de Mateus e uma do Evangelho de João, e eu acabei decidindo agora, em cima da hora, com as duas aqui abertas na tela, e decidi pelo passagem de João 4, capítulo 4, de 1 a 30, que é aquele episódio que Jesus vai falar com a mulher samaritana. Então vamos lá, abrindo nossas Bíblias, em João 4, de 1 a 30. Eu sei que é um episódio bem falado, mas é uma história que ela... Assim, eu achei ela propícia para o momento. Que ela fala de... Ela tem duas... Não duas narrativas, ela tem duas morais, né, embutidas nela. Até que tem muito mais, mas eu vou abordar duas morais que tem nela. Então, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que os batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Faz necessário aqui falar, porque normalmente eles davam a volta por Samaria. Mas dessa vez era necessário passar por dentro de Samaria. E assim chegou numa cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. É muito importante essa questão da hora, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus dispensou os discípulos para ir à cidade comprar comida e ele ficou ali, sentado no poço, já esperando por alguém. Ele tinha uma mensagem a passar para alguém. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Só para lembrar que os judeus e os samaritanos tinham uma rixa muito grande. Essa rixa
ela vinha desde a época da morte do rei Salomão, que aí dividiu o reino do norte, do sul, e veio se agravando com o tempo. Depois, no período de Esdras, ficou pior, porque os samaritanos queriam participar da construção do templo, os judeus não deixavam. Depois, teve a derrubada do templo dos samaritanos no Monte Gerizim pelo rei judeu João Hircano, no ano 108 a.C. Depois teve a destruição da cidade de Samaria pelos judeus. Aí depois os samaritanos, no ano 8 a.C., profanaram o templo de Jerusalém. Então era uma rixa muito grande entre esses dois povos. E os dois achavam que tinha, assim, o domínio sobre a Torá, né, sobre a palavra de Deus. Então existia uma briga política e religiosa muito grande entre esses dois povos. E Jesus chega para falar com essa mulher samaritana, quer dizer, uma inimiga política do povo judeu, e Jesus chega para ela pedindo água. Então Jesus ali já quebra dois paradigmas. Não dois paradigmas. Primeiro, um homem sozinho conversando com uma mulher sozinha, o que não era usual. O que eu vou dizer que não era politicamente correto na época fazer. Então Jesus já quebra um paradigma que é um homem conversar com uma mulher. Quer dizer, Jesus, um homem, oferecendo ensinamento a uma mulher. Já é uma quebra de paradigma. A outra, ele pede água a um inimigo político. Quer dizer, ele pede água a uma samaritana. Não um inimigo político. Jesus não tinha inimigo político, antes que fique mal entendido. Mas um inimigo do povo judeu, quer dizer. Então Jesus chega ali quebrando isso. Dê-me um pouco d'água. Então Jesus chega quebrando essa rivalidade. Quando a gente fala quebrando o gelo, quebrando um paradigma. E Jesus não portava nenhuma caneca, nenhum vasilhame. Ele pede água, lógico que tinha que ir no vasilhame que aquela mulher portava. Versículo 10. E Jesus já respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, de quem lhe está pedindo, você lhe teria pedido que ele lhe teria dado a água viva. A água viva, aqui, eu andei pesquisando, o que significa essa palavra água viva? Lógico que ela faz referência ao Evangelho, mas a água viva aqui que Jesus está falando, lógico que é o Evangelho. Jesus usa muito metáforas. Metaforicamente é o Evangelho. Só que você imagina uma região desértica, onde a água é um bem preciosíssimo. E Jesus oferece para ela, água viva é água corrente. No linguajar da época, é água corrente. Essa água viva significa água corrente. Jesus oferece para ela como fosse um rio. Só que metaforicamente ele está oferecendo as boas novas. Só que a mulher não entende isso. E a mulher, no versículo 11 diz: disse o Senhor, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Aonde pode conseguir a água viva? Você vê que a mulher não consegue entender o linguajar de Jesus, mas Jesus insiste. Ele continua na metáfora com ela, que era normal um rabi, um mestre, falar metaforicamente com os seus alunos. Mesmo a mulher não sendo discípula de Jesus, mas Jesus está ali para introduzir um ensinamento a um povo, a um outro povo que era o não-judeu. Então a mulher percebe que não se dá conta com quem ela está falando, ela não consegue notar que Jesus é alguém diferente. Primeiro que é um homem conversando com a mulher, que um judeu, aí depois um judeu conversando com uma samaritana, ela já era para ter notado algo diferente, mas ela não nota, porque ela está preocupada com aquelas coisas da vida, provavelmente, aquela correria do dia a dia, ela indo pegar água do poço ao meio-dia, que era um horário complicado, sol muito quente. Versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Então a mulher aqui está confusa com as palavras de Jesus, ela questiona a autoridade de Jesus ali naquele momento, porque como você vai me dar água viva? Você é maior do que Jacó, que construiu esse poço aqui, que nos alimenta até hoje, que nos mata a nossa sede até hoje?
E Jesus responde a ela: o que beber desta água terá sede outra vez, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água que jorra para a vida eterna. E Jesus novamente usa a metáfora da água corrente, como fosse uma nascente de água. Naquele tempo não tinha água encanada, era difícil, a pessoa tinha que andar, eu não sei onde essa mulher morava, qual a distância do poço até a casa dessa mulher, mas era uma tarefa que não era muito fácil. Como em alguns lugares do Brasil até hoje não tem água encanada e não é uma tarefa muito fácil. Então Jesus continua, né, ensinando por metáfora, para ver se essa mulher consegue perceber com quem ela estava falando. E que se ela conseguisse perceber, se ela conseguisse aprender, que ele teria para ela um ensinamento que seria como uma fonte de água viva para a vida eterna. E essa mulher continua pensando naquele sofrimento que ela tinha do dia a dia, que era ir buscar água ao meio-dia. E a mulher disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui tirar essa água. A mulher até então ainda não tinha entendido o que Jesus estava fazendo ali, qual era a verdadeira intenção de Jesus naquele momento. Mas Jesus, assim, falando por metáfora, quer dizer, ele pega no ensinamento dele todo aquele sofrimento da mulher com a água, que era um sofrimento diário, já que essa mulher não podia ir de manhã pegar água no poço, porque as outras mulheres provavelmente a discriminavam pela situação social desta mulher, como a gente vai ver no verso 16 e em diante. Então, ela é uma pessoa discriminada pelas outras pessoas da cidade. Então, aqui a gente vê que Jesus, ele não veio para o rico, ele veio para todo mundo, até para as pessoas discriminadas pela sociedade. Então, versículo 16, ele disse: vá e chame o seu marido e volte. E ela responde: não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive não é seu marido. Você acabou de dizer a verdade. E disse a mulher: veja que o senhor é profeta. Nessa hora, a mulher percebe, quando toca na vida pessoal dela, quer dizer, quando Jesus entra no íntimo dela, que ela não está falando com uma pessoa normal, uma pessoa comum. Aquele homem, pelo menos, é profeta. Esse homem que está se dirigindo a mim no poço, que está aqui conversando com uma mulher, com uma samaritana, e uma mulher que teve várias uniões, vários casamentos, que não era normal na época. Hoje assim, pode parecer normal para a sociedade, mas na época isso gerava muita discriminação, e o último homem que ela tinha não era nem o marido dela, quer dizer, a gente não sabe se ele é marido de outra mulher, ou se ela vivia em concubinato com ele, a gente não sabe a situação, porque a Bíblia não fala, só fala que não era marido dela. Então essa pessoa era uma pessoa extremamente discriminada, por isso que ela ia apanhar água ao meio-dia. Era uma pessoa que sofria a discriminação dos seus irmãos, dos seus vizinhos. Quer dizer, além de sofrer discriminação por ser samaritana, era uma mulher assim renegada pelo seu povo e pelas outras mulheres. Então Jesus veio para todo mundo. E parece que a mulher ela tenta dissimular um pouco a conversa, mas eu não vou partir para esse lado, assim, que a mulher tentou dissimular. Eu vou falar que a mulher ela percebeu o pecado dela. E quando ela cai na real do pecado, cai numa dúvida. Que aí no versículo 20 ela fala: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar para adorar. Eu entendi, eu fico subentendido, para mim aqui, que ela está perguntando para Jesus: olha só, eu tenho um pecado. Aonde eu devo, quando fala adorar aqui, não está falando simplesmente adorar, que a adoração também se funde com a purificação, né, dos pecados. Aonde eu devo purificar esse meu pecado? O certo é aqui, no Monte de Gerizim? Ou certo é lá no monte do templo em Jerusalém, no templo de Jerusalém? Aonde é o certo? Qual é o lugar para adorar? E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está mais próxima a hora que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos.
pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então aqui já vem a outra questão desse texto. A mulher está querendo purificar. Ela sabe que ela é pecadora e ela tem que prestar, na época, prestava um sacrifício por esse pecado. Onde é o certo eu fazer essa adoração? É certo eu fazer no Monte Gerizim? Ou é o certo eu fazer em Jerusalém? E Jesus responde, é chegado ao tempo, já chegou o tempo, que nem aqui nem lá. Então, irmãos, fiquem com o coração tranquilos, porque eu sei, eu sinto falta de vocês, eu sinto falta de estar reunido com vocês, eu aprendo muito com vocês, muito com a convivência com vocês. Sinto muita falta das nossas reuniões, falta do aniversário, daquele aniversário mensal, falta do cântico, falta da igreja aberta, do templo aberto. Mas Jesus aqui fala, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Então, nesse momento, irmãos, que a igreja não pode estar aberta, ela faz falta, faz muita falta. E eu volto a falar, a igreja ela nunca fechou, nós fechamos o templo. Estamos aqui agora, nesse momento, adorando em espírito e em verdade. Porque cada leitura da Bíblia que você faz, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. A cada irmão que você ajuda nesse momento difícil, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. A cada contribuição que você faz, a cada leitura, quando você lê a palavra ao irmão, quando você prega o evangelho, quando você prega a palavra de Deus, quando você ajuda um próximo, você está adorando em espírito e em verdade. Então não se sinta incomodado, ao mesmo tempo se sinta, lógico, sinta-se incomodado sim, porque a igreja está fechada, mas está fechada para preservar a saúde. Então nós somos, como eu sempre falo, a igreja tem que ser o principal exemplo. Nós, como membros da igreja, somos o principal exemplo. É muito triste quando eu vejo um pastor que lota uma quadra de escola de samba nessa época. Simples fato de pedir dinheiro. Ele não está preocupado com aqueles irmãos ali em disseminar essa doença, porque numa quadra com 4.000 pessoas, com certeza alguém ali dentro está contaminado e vai contaminar muita gente. Então, irmãos, fiquem com o coração tranquilo, porque estamos adorando em espírito e em verdade. Sente falta? Ora. Adore em espírito e verdade. Sente falta? Canta, liga um louvor na sua casa. Adora em espírito e em verdade. Sirva seu irmão com todo o seu coração. Adore esse irmão. Adora a Deus cuidando desse irmão, em espírito e em verdade. Ora para os doentes. Esse ano, eu tinha já até falado com o pastor Adailton, eu já tinha planejado outras coisas. Eu tinha planejado ter feito capelania, estar trabalhando com capelania, ser mais prestativo dentro do evangelho. Mas, infelizmente, se eu fizer isso nesse momento, eu vou prestar mais um desserviço do que um serviço a Deus. Porque eu vou estar trazendo uma doença para a minha casa e vou estar contaminando outros irmãos. Sei que o evangelho fala para a gente estar visitando os doentes, mas esse momento agora, se eu visitar uma pessoa debilitada, eu posso estar levando a morte para esse irmão. E eu me sinto frustrado, me sinto muito frustrado por, nesse momento, eu não estar fazendo o que eu planejei. É um ano frustrante para as nossas vidas. Que a gente pensava que agora, em março, a gente estivesse livre. E não estamos, irmãos. Então, peço aos irmãos, acalmem o coração de vocês, ajudem uns aos outros, liga para o irmão, passa um WhatsApp, passa uma mensagem, conforta esse irmão, uma irmã, o pequenino que está ao seu lado, a pessoa de outra religião. Esse momento não tem religião, a religião é o próximo, é amar,
é ser bondoso de coração. Eu não vou discriminar um irmão que está em outra religião, como Jesus não discriminou a samaritana. Eu não vou discriminar um irmão que está em necessidade porque ele é homossexual. Não vou. Porque ele é um irmão em Deus. Oro para ele reconhecer o pecado dele. Eu oro para o irmão que tem uma outra religião aceitar a Jesus Cristo. Mas eu não posso impor isso a ele. Não é por imposição. É por amor. Então vivemos o evangelho de amor e adoramos a Deus em espírito e em verdade. E terminando aqui, para ler o restinho, e disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará para todos nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Eu que estou falando com você. Então você imagina, você no lugar daquela mulher, sentada naquele poço, num sol, no deserto, que deve ser um sol muito maior do que o do Rio de Janeiro, um calor muito mais escaldante que o daqui, e você recebendo a palavra de Jesus, que alegria deve ser. E naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos e encontraram conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou por que estar conversando com ela? Por que o evangelho que Mateus faz questão de falar isso? Porque era incomum um homem conversar com uma mulher, ainda mais samaritana. E essa mulher, ela ficou tão feliz que ela então deixou o seu cântaro, quer dizer, ela esqueceu a tarefa que ela tinha que fazer e voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito, quer dizer, um homem que revela os meus pecados. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram... então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Então, assim, as pessoas todas vieram ver Jesus, deve ter sido muito bonito aquilo. E, assim, o interessante dessa passagem aqui é que a gente pode falar, a gente pode esconder os nossos pecados do nosso irmão. A gente pode esconder o nosso pecado da nossa família, mas nunca podemos esconder o pecado de Deus. Então Jesus está sempre vendo o que a gente está fazendo. Só que esse aqui não é o principal da mensagem. O principal da mensagem é falar sobre discriminação para mim aqui e falar sobre a mensagem que eu tenho que passar hoje. E falar que nós somos adoradores e adoramos a Deus em espírito e em verdade. Lembra que as primeiras igrejas estavam nas catacumbas. Era uma igreja perseguida. Adoravam a Deus onde tinha espaço. Nas catacumbas, adoravam a Deus nas cavernas, adoravam a Deus nas casas. Não tinha templo. O templo só foi surgir depois de Constantino legalizou. Antes, era uma igreja perseguida. Antes, era uma igreja que não tinha templo. Era uma igreja que adorava a Deus em espírito e em verdade. Então, nesse momento, nós somos essa igreja. Nunca deixamos de ser. Infelizmente, com o templo fechado. Mas se todos nós fizermos a nossa parte, como homens de bem, como cidadãos de bem, mulheres de bem, em breve a gente vai estar de volta a não estar nos reunindo, a não estar nos confraternizando, a estar nos abraçando, que é o que faz falta, a não estarmos orando de mãos dadas novamente, perto uns dos outros, festejando, abraçando. Eu estou doido para o primeiro culto pós-pandemia. Eu acho que vai ser o culto mais bonito de todos. Estou doido por ele. Só que a gente tem que trabalhar para esse culto, para esse dia chegar logo, irmãos. E como sempre, eu agradeço pela oportunidade de pertencer a uma igreja como a Igreja do Fundão e a oportunidade de poder falar aos irmãos que eu aprendo, ensino aprendendo e aprendo ensinando, que é uma coisa maravilhosa com vocês. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Amém, Darley, amém. Damos graças pela sua vida. Agradecemos a Deus por essa palavra que Deus colocou aí no seu coração para trazer para nós aí nessa noite. E eu imagino também que o nosso encontro pós-pandemia, gente, estava falando com a Cintia por mensagem, eu falei com ela que quando eu encontrá-la, que eu puder abraçá-la, acho que ela vai
diminuir os 3 manequins, porque eu vou apertar tanto ela, tanto. Ai, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família representada aqui. Eu dou graças a Deus pela oportunidade. Pode parecer repetitivo, mas eu dou graças a Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Esses dois últimos dias foram dias assim que parece que... Tem aquele dia que parece que pega o seu dia e taca numa máquina de lavar, no modo... Tu primeiro bota para lavar no modo pesado e depois centrifugar no modo turbo. Foi isso que aconteceu aqui comigo nos 2 últimos dias, coisa de família e tal. Então eu estava muito agitada, muito apreensiva. Aí eu disse assim, olha, você vai pegar a direção do culto. Eu falei assim, meu Deus. A minha cabeça, eu falei assim, vou, porque a gente não pode. Então, assim, eu vou. E foi bom, foi muito bom. Cada palavra que falada, cada louvor. Poder ver vocês, e assim, acalmou muito o meu coração. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de como o Darley falou, de fazer parte dessa igreja, de ter vocês. É uma honra, é um prazer muito grande. Então, graças a Deus pela oportunidade, graças a Deus pela vida de cada umzinho aqui nesses quadradinhos aqui. Tá? Deus abençoe a vida de cada um. Tá? Fiquem com Deus. E eu passo agora a oportunidade para o pastor Adailton para o encerramento para prosseguir com o encerramento do culto. Amém? Beijo para todos. Estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir, sim. Sim. Porque eu estou usando o tablet, está meio lento para mim, não sei como é que está aí o som para vocês. Não, tá bom, tá dando para ouvir bem. Obrigado, Anilton. Bom, pessoal, eu não vou me estender dando aconselhamentos pastorais, porque eu poderia fazer vocês se desprenderem da mensagem que vocês ouviram do Darley, que foi definitivamente uma mensagem muito pastoral. Então, fiquem com tudo que vocês ouviram, tá? Eu faço das palavras dele as minhas palavras, das palavras da Cíntia também, as minhas palavras. É muito difícil o que a gente está vivendo no que diz respeito à pandemia, porque a gente está vivendo literalmente a pior crise sanitária que o Brasil já enfrentou na sua história, pelo menos registrada. E vocês todos, é difícil a gente tentar equilibrar essa coisa da economia com a saúde, é muito difícil. Dizer que a decisão é fácil, evidentemente não é. Mas ouçam o que o Darley falou, ouçam de verdade, guardem o que ele disse, porque é um momento muito, muito complicado. Muito complicado, e a gente precisa se guardar. Não há garantia nenhuma de que qualquer um de nós não possa ficar doente. Eu só aconselho muito também ao pessoal do fundão, principalmente, para usar máscara. Eu conselho meio inócuo no fundão falar sobre máscara, mas é um conselho que eu dou para vocês com todo carinho. Usem máscara. Se vocês forem na padaria comprar pão, usem máscara. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por essa oportunidade, por esse culto. Obrigado por esse momento onde a tua igreja pode se reunir. Essa é a forma mais prudente que nós encontramos de nos reunir para nós mantermos a distância e guardarmos a comunhão. O objetivo que nós temos aqui, Pai, é mantermos a distância social entre nós de maneira segura, diante dessa crise que o país passa, que o mundo passa, mas guardarmos também a nossa comunhão de podermos nos reunir como igreja. Abençoa todo o teu povo, abençoa a tua igreja, dá orientação aos corações, da prudência, sabedoria e oportunidade. Acima de tudo, da sabedoria, para que as pessoas possam agir com discernimento e para que possam entender o que acontece em torno delas mesmas, para que possam agir de forma prudente. Então, dê sabedoria à tua igreja e aos teus filhos. Te agradeço por cada família presente e que a tua graça e misericórdia nos acompanhe no nome precioso do teu Filho Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação do Espírito Santo seja sobre todos aqueles que estão aguardando a misericórdia do Senhor descer sobre suas vidas e que todos esses digam amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.